Eu sou pedagogo de formação, então trabalhei muito tempo em escola. E aí, quando eu comecei a fazer mais aventura, treinar mais e realmente ver a potência do esporte, e aí depois eu até falo da potência da bicicleta, porque ela também é uma ferramenta incrível, né? Eu fui percebendo e falei, gente, a natureza é a melhor sala de aula. Eu sempre falo que a natureza forma caráter, né? Porque ela ajuda muito a gente a aceitar as coisas como elas são. Quer dizer, aceitar o que a gente não pode controlar. Porque o que a gente pode controlar, a gente tem que entender tá fácil, que a gente pode controlar. Exatamente, o que a gente pode controlar e não tá feliz, então muda aí, né? Pra você ficar mais satisfeito com o que tá acontecendo. Se você tem condições e capacidade de mudar. Agora, e a natureza te ensina isso muito claramente. Você tá lá remando, começou a chover e ventar, você vai ficar bravo com quem? Me transformou. Assim, eu brinco que eu fui moldada na corrida de aventura, né? Eu fui moldada pelos esportes de aventura. Porque a gente aprende tanto, né? Tipo assim, principalmente empatia, compaixão, ajudar o outro. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom ESTEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Hoje na Roda do Estema a gente recebe uma mulher que construiu a vida inteira em movimento. Silvia Guimarães, a Chubi, é uma das grandes referências dos esportes de aventura no Brasil. Atleta por mais de 2 décadas, ela competiu as principais corridas de aventura do mundo. Foi capitã da equipe Athena e fundadora também, acumulou títulos e pódios em diversas modalidades e participou de algumas das provas mais duras do planeta. Mas a história não é só competição. Chubi também ajudou a construir o universo dos esportes outdoor no Brasil, organizando provas, desenhando percursos, criando experiências na natureza e formando gerações de jovens através do esporte. Hoje ela segue conectando pessoas com a natureza através do turismo, eventos e educação ao ar livre. Chubi, muito bem-vinda na Roda do Estema, muito bom te receber aqui. Obrigada, Gi, um prazer estar aqui para falar de uma das modalidades que eu mais amo nesse mundo. Que é a bike. Que é a bike. Então vamos começar. Exatamente. Como foi? Como tudo começou? Bom, eu não lembro como eu aprendi a andar de bicicleta. Não lembro quem me ensinou, nem nada. Você não tem essa memória? Não tenho essa memória. Não sei quem me ensinou, não sei quando foi. Mas desde que eu me lembro por gente, eu tava em cima da minha bicicleta. Deve ter sido muito pequenininha. Muito pequena. Porque assim, eu lembro da minha primeira bike que eu fui lá e escolhi, que foi uma Extra Light da Caloi. Tipo uma BMX. Deu ir no mapping com meus pais, assim, tipo, eu quero azul e branca. E assim, tipo, eu lembro disso. Mapping é maravilhoso. Exatamente, tipo assim, muito tempo atrás, né? Enfim, e aí, assim, sempre foi minha ferramenta de diversão. Eu ia pra pracinha, eu vivia na rua, né? A gente vivia na rua quando era criança. Então, a bike sempre foi, tipo, assim, o veículo pra me divertir e explorar esse mundo. Porque eu andava em São Paulo a vida inteira de bike, assim, pra ir nos lugares. Depois até trabalhando. Eu, adolescente, não podia atravessar a ponte do Morumbi. Aí os amigos, meus pais me viam do lado de lá. E eu ficava de castigo, porque eu atravessava. Contava pros seus pais. Contava pros meus pais, eu ficava de castigo. Enfim, meus castigos todos, a vida inteira. Eu, inclusive, conto muito isso pros meus alunos do acampamento, em todos os outros lugares. Que quando eu era criança, o meu castigo não era tirar o celular, era tirar a bicicleta. Então, eu tinha nota ruim, eu fazia coisa errada, era 1 semana sem bicicleta, era 2 semanas sem bicicleta. Então, esse era o maior castigo pra mim. Então, bike sempre foi parte da minha vida e eu sempre explorei o mundo, assim... Eu sempre viajei muito de bike. E você sempre teve, então, esse espírito mais aventureira? Desde sempre? Desde que você se lembra, assim, de, tipo, quero andar de bicicleta, quero ir pro mato, quero fazer coisas... Sempre, desde pequena. Assim, de aventura. Exatamente, assim, eu sou muito exploradora, assim. Eu sou daquele tipo de pessoa, assim, que eu fico... Quando eu era pequena, tem uma história clássica lá em Tamambuca, que a gente tem em casa. Que eu fui andar no rio, tem um rio lá no canto da praia, que eu fui andar com a minha prima,
E a gente acabou se perdendo. Se perdendo não, eu continuei subindo o rio, a gente não se perdeu. A gente se perdeu com o tempo. Porque eu ficava, e depois daquela pedra? Vamos até ali? Não, e depois daquela árvore? Não, mas vamos só depois daquela cachoeirinha? Não. E aí eu vou indo e eu entro nessa história de querer descobrir as coisas. Eu sou muito curiosa. Através do movimento, que é uma coisa que sempre... Eu acho que sou um pouco hiperativa e o esporte me salvou nesse sentido. Então, desde pequena, eu sempre fui muito exploradora. Seja na natureza, na praia, na fazenda ou em São Paulo. Qualquer lugar. Qualquer lugar. E quando que você percebeu que esse seu espírito aventureiro e de querer fazer esporte e bike poderia se transformar na sua profissão mesmo, no seu meio de vida, no que você acredita e faz hoje? Isso foi um caminho meio natural. Eu, mais nova, fui escoteira, fiz vários esportes, comecei a fazer biatlon, porque eu ainda não tinha bike, muito menos uma speed, com 15, 16 anos de idade. Então eu fiz umas provas no Projeto Aqua, uns duatlon, enfim. Eu comecei a fazer provinhas já porque eu sempre fui do esporte, né? Desde pequena, eu nadei muito, desde pequenininha, enfim. E aí apareceu corrida de aventura no Brasil. Foi quando eu realmente comecei a pedalar de verdade, né? Eu sempre pedalei, enfim, eu tinha bike, sempre tive bike. Pintava minhas bicicletas. Como uma brincadeira, né? Era um veículo que eu Sim. tinha, tipo, uma ferramenta importante na minha vida, mas não Mas era... não era o esporte Não ainda. era um esporte, exatamente, não era esporte. Era só diversão. E aí teve a primeira corrida de aventura no Brasil, que foi o EMA 98. E aí me convidaram, eu falei, opa, eu vou. O quê? Tem que remar, pedalar, correr, andar? Com os amigos? Nossa, tô dentro. Fui. Eu não tinha bike, meu irmão tinha uma bicicleta, uma mountain bike, uma James, que era quadro 21. Eu depois fui usar 16, 17. Tipo, era assim, gigante. Era uma caminhonete gigante. E eu fiz a prova inteira, uma prova de 3 dias, e eu fiz a prova com a bike dele. Aí logo que eu voltei dessa prova, eu falei, gente, encontrei o melhor esporte do mundo. É muito legal, você fica, tipo, fazendo um monte de aventura com seus amigos, com uma organização por trás. E aí você rema, você pedala, você faz tudo, enfim. Né? Caí de cabeça na corrida de aventura e comprei minha primeira mountain bike. Isso foi em 98. E aí, em 99, eu comprei a minha primeira Speed. Porque daí eu comecei a treinar de verdade, né? Treinar mesmo, assim. Até então, até 98, eu nunca tinha tido um treinador. E aí eu comecei a treinar lá em 98 com o Zolino, que eu conheci no EMA. Uhum. E aí, também, logo depois, decidi fazer Ironman. Então, eu fiz o único Ironman que eu fiz na minha vida. Aliás, o único triatlon, né, no asfalto que eu fiz na minha vida foi o Ironman em 2001. Então, quando eu decidi isso, foi quando eu comprei a Speed. E aí, depois disso, assim, o caminho foi vindo, né? Porque depois que apareceu o acampamento de aventura, eu fui montar o acampamento de aventura em 2006, 2007. Então... E ele acontece em períodos específicos, né? O acampamento, ele acontece no Fazendão, que é em Juquitiba, que é uma área nossa, né? De um dos sócios. E acontece sempre lá nas férias e alguns Sempre finais nas de semana. férias. Sempre, de criança é só nas férias. Tá. Mas aí eu juntei isso, né? Eu sou pedagoga de formação, então trabalhei muito tempo em escola. E aí quando eu comecei a fazer mais aventura, treinar mais e realmente ver a potência do esporte, e aí depois eu até falo da potência da bicicleta, porque ela também é uma ferramenta incrível, né? Eu fui percebendo e falei, gente, a natureza é a melhor sala de aula. E aí trabalhei muito tempo em escola normal, né? Tipo, escola com as crianças pequenas, professora, depois coordenadora. E aí eu entendi que a melhor sala de aula é a natureza, e eu já fazia corrida de aventura, e era pedagoga. Eu falei, gente, quero um acampamento de aventura, onde a gente pode ensinar o que a natureza ensina pra gente em provas, pra esse tanto de criança, e grande maioria delas, que vivem em grandes cidades, né? Que tem poucas oportunidades de viver o que a gente proporciona. E o que você viveu, né, Exatamente. Quando era criança. Exatamente. E como que é isso hoje? Porque eu fico pensando, né, 2007 a gente tinha uma infância. E agora a gente está em 2026 com muitas outras informações ali, celular e tecnologia e tudo mais. E os pais também participam, né, do acampamento em alguns momentos, com os filhos. E como que é isso? As pessoas têm procurado mais justamente por não ter essas opções que a gente tinha há anos atrás? A gente, lá no acampamento, ele existe há 19 anos, né? Bastante tempo. Muito tempo. Então, começou com a Cris Carvalho,
que aliás foi a primeira pessoa que eu comecei a treinar de verdade depois, né? E minha grande parceira de estrada lá naqueles anos 2000, que a gente saía da USP pedalando indo pra estrada, né? A Mati fala muito da Cris aí. Exatamente. A gente se conheceu por causa da Mati, né? Exatamente, faz a Mati, né? A Mati veio da corrida de aventura, né? Pra perto da gente. E depois virou ciclista super blaster, né? Enfim. Mas então, o acampamento, no começo, a gente via que tinha muitas famílias ainda muito interessadas nesse mundo da aventura, um pouco mais fora da zona de conforto e tal, e veio crescendo muito. Veio a pandemia. Logo após a pandemia, teve um boom grande também. Todo mundo procurando experiências ao ar livre, né? Coisas que tivessem mais relacionadas à saúde, movimento, natureza e menos lugares fechados. Agora, de uns 2 anos pra cá, a gente tá sentindo uma diferença muito grande. Assim, eu acho que pós-pandemia, e aliás, por isso que o acampamento é cada vez mais importante. Pós-pandemia, eu tenho uma sensação, porque eu atendo muito as mães, né? Eu que falo com os pais mais inseguros, ou que estão ainda escolhendo se vão para acampamento ou não, o quanto os pais estão super protetores hoje em dia. E faz 2 anos que eu percebo o quanto a gente perde acampante justamente por causa do conforto. Porque os pais não querem que os filhos fiquem desconfortáveis. E eles acham que a barraca é desconfortável. Ai, não, então ele vai para um que tem chalé, que vai dormir na cama no beliche. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Então, tipo, existe aí um mundo de pais, né? Porque, na verdade, assim, quem manda as crianças para o acampamento são os pais. Claro que as crianças também pedem, tem muitos que pedem e gostam e que ficam insistindo, mas muitos querem e os pais também não mandam. Porque eu conheço algumas crianças que as crianças pedem bastante, mas os pais ainda não se sentem seguros, confortáveis de mandar. Mesmo sendo acampamento de 19 anos, com nenhum acidente, com alguém quebrar nada em bicicleta ou em nada, né? As 2 únicas fraturas foram, tipo, correndo em volta das barracas. Que não era nem com a bike. Não era com a bike, exatamente. Que, teoricamente, é o maior risco, né? Enfim, então é isso. Eu acho que, assim... Tem a questão da educação dos pais também. Muito em cima da educação dos pais. Porque hoje em dia eu sinto o quanto eles protegem demais as crianças. E isso impede tanto deles crescerem. Tanto. Então, assim, hoje em dia... Até você falou do Pais e Filhos. A gente tem um programa que é Pais e Filhos. E a gente tem um programa que é só para as crianças. A gente começou a fazer Pais e Filhos. O acampamento já existia há uns 10 anos. Porque os pais pediam. E nos primeiros foi tão difícil. Mas tão difícil. Porque os pais atrapalham tanto o desenvolvimento das crianças. Sério. Acredito muito nisso. Pior que é. E eu não tenho o menor receio de falar isso. Porque... eu tenho tantos anos de experiência fazendo isso que eu tenho plena certeza que os pais atrapalham o desenvolvimento das crianças. Quando eles estão por perto, né? Alguns pais. Também não podemos generalizar, porque eu sei que tem muitos pais... Mas eu como mãe também posso dizer isso. Quando eu vou ensinar minha filha, eu peço pra alguém ensinar. Porque eu sei que eu atrapalho o desenvolvimento dela de alguma forma. Não, a gente quer proteger demais. A gente tem medo de ver eles se machucar. A gente tem medo de ver eles frustrarem. A gente não quer... né, ver os filhos passando em situações talvez difíceis, né, mas machucados fortalecem, né, tipo assim, eu sempre penso assim, vai morrer? Não vai morrer? Vai ralar o joelho? Tudo bem, rala o joelho, gente, tipo... Ok, né? Faz parte da vida, é melhor ralar quando é criança. Agora eu preciso fazer um depoimento pra você, antes de você continuar a falar. Quando eu te conheci, que a Mati apresentou a gente fez aquela... mini parceria ali de Lulu Kids, que a gente começou a tirar a rodinha de algumas crianças... Você falou uma coisa que eu levo isso pra até hoje, talvez você nem lembre disso. Você falou uma coisa assim, cada ralado uma medalha. E eu falo isso até hoje, tanto para as mulheres que também têm super medo da sapatilha, ou medo de cair da bike, porque a gente vai levando, né? A gente vai carregando com a gente os nossos traumas, os nossos medos e tudo mais, desde da infância. Então eu vejo as mulheres também muito com muito mais medo de sapatilha, de cair, de enfrentar, né? E eu falo, gente, cada ralado uma medalha, tá tudo bem cair. Eu uso a sua frase até hoje. Ai, que legal. Não, e é uma frase muito potente também, eu uso no acampamento, né? Tipo, quando uma criança se rala, eu falo, primeiro ganhar a medalha. Porque é isso, assim, só não rala quem fica sentado no sofá. Quem tenta fazer qualquer coisa, corre o risco de algum machucado. Vai ter um machucadinho. E tudo bem, né? Tipo, faz parte da vida. E eu sempre falo, é melhor cair quando é pequeno. Porque quanto maior a gente for, maior eu tombo, inclusive. Machuca muito mais. É verdade. As crianças, elas são moles para poderem cair,
né? Por isso que, tipo, até o crânio demora pra fechar, as articulações são mais moles, justamente, que é pra eles ficarem testando esse mundo, o próprio corpo, os próprios limites, pra aprender como controlar. Então tem que cair quando é pequeno, né? Não quando é grande. Mas é isso, então a gente começou a fazer pais e filhos, né? Para os pais verem. Foi super difícil. E foi super difícil. Depois de alguns eu entendi como que eu tinha que fazer o briefing. Porque hoje em dia, até os pais que vão muitas vezes, eles falam, lá vem a bronca da Chubi. Porque eu abro o acampamento já dando uma mini bronca nos pais. Não é uma bronca, é tipo assim, eu organizo como eles devem se comportar durante o acampamento. Quer dizer, eu dou dicas, digamos assim, né? Eu tento, pelo menos. Porque é isso, assim, sabe? Eu tô lá, apresentando alguma coisa, dando as técnicas de bike, eu falo, agora todo mundo vai descer esse barranco aqui, porque a bike é a maior ferramenta do acampamento, assim, a gente ensina do básico, do tirar a rodinha, até tudo, assim, a primeira coisa que eu falo pra eles, gente, o que é a primeira coisa mais importante que a gente tem que aprender na bike? Eles ficam, pedalar, girar o pé. Não, frear, gente, frear. Tipo assim, saiu andando, tem que saber frear. Você tem que saber parar a sua bicicleta, né? Enfim, aí a gente vai ensinando tudo, né? As posições de descida, qual pé é o predominante na frente, pra se sentir mais confortável. E a gente vai colocando as crianças em barrancos, né? No comecinho eu faço muito isso. A gente pega uns barrancos justamente pra entender a descida, tal, a posição. Os pais, não, meu filho não sabe fazer isso. Eu tô falando com a criança, eu não tô falando com você. E eu falo pros pais, quando eu conversar com as crianças, perguntar pra eles, eles respondem. Eu não quero pais respondendo por criança. E meu filho nunca fez isso. Sim, por isso que ele tá aqui aprendendo com a gente. Vai fazer pela primeira vez. Vai sim conseguir descer, porque eu tô segurando no banco dele. Enfim, então a gente... hoje em dia eu já falo pros pais assim, parem de podar seus filhos aqui no acampamento. Fora, não sei o que vai acontecer. Mas eu tento, porque nem sempre... E óbvio que depois disso, eu não fico pegando no pé dos pais e eu deixo as coisas fluírem naturalmente, Sim. né? Se eu vejo que aquela mãe tá muito insegura... Mas o recado tá dado. Eu inclusive, ao longo do acampamento, decido o quanto que eu vou tentar fazer aquela criança melhorar ou não, de acordo com o comportamento dos pais. Porque muitas vezes eu vejo que tem um pai que tá extremamente desconfortável em eu tentar colocar o filho em situações que ele vai conseguir, mas o pai não tá confortável, eu também... Você dá uma segurada. Eu não fico, desce aí, né? Tipo assim, não quero. Tá bom, não quer, não precisa, né? A gente tem que respeitar a relação também pai e filho, até porque às vezes a gente percebe que o filho pode muito mais, mas ali pode gerar outras coisas. Então, né, se o pai tá muito desconfortável, a gente também não precisa provocar um desconforto desse tamanho. Mas a bike, assim, se a gente puder falar até da bike sem os pais por perto, né? Melhor. Porque... Para pensar, a bike no acampamento, eu sempre falo, né? É a maior ferramenta. Uma criança, quando aprende a andar de bike, qual que é a sensação? Imagina, pensa, uma criança não sabe andar de bike. Aí dá aquelas primeiras pedaladas, né? Sozinha. Quando ela percebe que ela tá pedalando sozinha. Maravilhoso, você sente Tirou poderoso. a rodinha. O que ela sente? Poder. Que mais? Liberdade, alegria. Exatamente isso. Poder e liberdade. Eu sempre falo, gente, a criança que começa a andar de bike, ela tem poder e liberdade. Que é o que a gente precisa pra vida. Ela ganha o mundo, ela ganha uma autoconfiança, ela ganha uma, imagina, é muito legal. E a gente vê isso acontecer no acampamento, ou num Lu Kids que a gente fez. Que, na verdade, a gente pode pensar, porque muita criança em São Paulo precisa. A gente podia retomar esse projetinho. O que eu tenho de amigas pedindo pra ajudar os filhos a andar de bike, turminha de 4, 5 anos de idade que ainda não tá andando de bike, assim, tem muita demanda. E cada vez mais você vê as crianças aprendendo a pedalar mais tarde, né? Por isso que a gente tem que criar esse programa. Porque imagina que não traz... E outra coisa que as crianças precisam, né? Criança, jovem, adolescente, todos, né? Autoestima, gente, segurança. E uma criança que tem habilidades, e a bike é um esporte que precisa de habilidade, força, e a criança se percebe habilidosa e forte, porque ela consegue fazer a subida, ela consegue descer, e ela não cai na descida, ela tem aquela sensação de vento na cara, de passar nas coisas, ultrapassar o obstáculo. Então a gente não precisa contar para essas crianças que elas podem fazer. Elas simplesmente fazem, e inconscientemente o corpo já conta para ela, você conseguiu. Isso traz uma autoconfiança para as crianças enorme, né? Sim, com certeza. Então... demais. Ô, Chubi, e agora falando da Chubi atleta. Tem essa parte também. Você já fez... Tem a Chubi educadora, a Chubi atleta. Você já fez de tudo, né? Assim, tudo, relacionado à aventura. Não, nunca joguei beach tênis. Você já fez coisa na neve, na praia, todos os
todos os terrenos. Sim, bastante, né? Primeiro eu vim da corrida de aventura, quer dizer, foi meu esporte principal como atleta, né? Eu venho da natação de pequena e competi muito em piscina, depois águas abertas, antes de eu migrar pra corrida de aventura. Aí na corrida de aventura entrou um monte de esporte, porque, né, a cada prova Como que é uma corrida de aventura, pra quem não sabe? Exatamente. Explica. Boa pergunta. Corrida de aventura é um esporte em equipe, de 3, 4 ou 5 pessoas. E a gente recebe um mapa. E geralmente são várias modalidades, né? Sempre tem mountain bike, sempre tem trekking ou corrida, e sempre tem alguma embarcação, alguma canoagem. Pode ser rafting, pode ser canoa, pode ser caiaque, pode ser outras coisas. E aí... Tem provas que tem cavalo, tem provas que tem vela, tem provas que tem patins inline, tem prova que... Nossa, patins inline. Eu fiz uma prova na Suécia. Lá na Suécia que eu vou de novo. Você tem que ter habilidades, então. A gente pedalou, tipo... Tiveram 3 etapas de patins inline. Tipo, uma de 45 km, uma de 25 e uma de 60. Tipo, você tem que saber patinar, né? Enfim. Já fiz prova que tinha travessia de glaciar, com crampon, piqueta, mais de uma. Então, tipo, a cada prova, ao longo dessa vida na corrida de aventura, eu fui aprendendo muitas modalidades. Porque antigamente, tipo, a gente se inscreveu no Eco Challenge Quirguistão. Ou Radgaloz, que foi outra prova que eu fiz no Quirguistão. E tinha a travessia de glaciar. Aí vai lá, a gente, curso e não sei o quê, e aprende a usar a piqueta, e aprende a fazer. Então, dos 20 até agora, eu acabei aprendendo muita coisa, né? E tendo boas oportunidades. E quando eu parei de fazer corrida de aventura, que foi lá pra 2000 Eu parei um pouco em 2010, e daí eu voltei em 2019, assim, a competir de novo. Porque teve o filho no meio. Mas depois da corrida de aventura, eu migrei muito pro mountain bike, então fui fazer Brasil Ride, várias provas de mountain bike, os Iron Bikers da vida, né? Bike tipo, se me perguntar hoje, do ladinho do snowboard, a minha modalidade favorita. Que legal. Do que eu gosto de treinar, assim, na vida, é bike, com certeza. Eu sempre tô feliz em cima da bicicleta. Se eu tô em cima da bicicleta, eu tô feliz. E como você se prepara para tudo isso? Porque são provas difíceis, extremas, e você mora em São Paulo. Como que você faz a sua preparação? Natação é na piscina? Natação assim, no auge da corrida de aventura, eu cheguei um momento que eu só competia, né? Porque a gente montou a equipe Atena, que era uma equipe feminina, a gente teve muito patrocínio. Muito, assim. Foi uma época surreal. Mas nem tinha internet direito, né? Os sites eram bem... Tipo, aparecia uma fotinho ali, outra aqui, mas a gente tinha dinheiro. Então, eu só competi de 2002 a 2008, eu só competia. Então... Nem precisava ficar treinando, porque você tinha uma competição atrás da outra. Não, eu treinava muito, mas eu tava sempre pra lá e pra cá, né? Eu já tinha me formado na faculdade, trabalhava na Outerbound, que era uma ONG de educação ao ar livre... E tinha patrocínio, então a gente ficava viajando, competindo, treinando, viajando, competindo e treinando. Ia pro Japi, pra caramba, ia 2 vezes por semana pedalar no Japi, nesses tempos aí, né? Enfim, então tinha bastante tempo. Hoje em dia, e aí as modalidades específicas também, aí escolhi uma prova pra fazer e daí ia lá treinar aquela coisa. Andar a cavalo. Patins. Tipo patins. Começava a patinar na USP. Passei 4 meses patinando na USP, exatamente. Na bolinha ali na Praça da o asfalto lá era melhor. Essa época dava pra patinar ali na Avenida da Raia. Então eu ia fazendo períodos de treinamento. Vela, vai lá pra Guarapiranga fazer curso de vela. Porque várias provas precisava ter o curso, né? Então, e essas provas são sempre em equipe? Sempre em equipe. Isso era corrida de aventura. Tá. E aí você tem que saber navegar também. Sim, Porque é uma prova autossuficiente. Autossuficiente que a gente escolhe o caminho, inclusive. Eles falam só os PCs, que é o PC 1, 2, 3. Você tem que estar aqui, aqui e aí. Se eu quiser atravessar a montanha, subindo e descendo, é de um jeito. Se eu der a volta inteira... A escolha é nossa. De vocês, da equipe. Exatamente. Então você tem que navegar também e tentar não se perder, né? Uma coisa que me fascina muito nesses esportes, né? Apesar de eu não fazer aventura, é o aspecto de você aprender a lidar com o que você não controla. E dentro da natureza, você controla pouca coisa, né, Chubi? Nossa, eu amo. Isso é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, inclusive. Porque é isso, eu sempre falo que a natureza forma caráter, né? Porque ela ajuda muito a gente a aceitar as coisas como elas são. Quer dizer, aceitar o que a gente não pode controlar. Porque o que a gente pode controlar, a gente tem que entender tá fácil que a gente pode controlar. Exatamente, o que a gente pode controlar e não tá feliz, então muda aí, né? Pra você ficar mais satisfeito com o que tá acontecendo. Se você tem condições e capacidade de mudar.
Agora, e a natureza te ensina isso muito claramente. Você tá lá remando, começou a chover e ventar, você vai ficar bravo com quem? Não tem. Não tem o que fazer. Gente, tá chovendo, tá ventando. Lida com isso, tipo, volta pra trás, se esconde, não sei, para de remar nessa direção, começa a remar a favor do vento. Não tem como você ficar indignado com a natureza. E não tem essa coisa de prever, né? Porque você até treina, você até se É. prepara, mas você não consegue prever como a natureza vai se comportar ali, né? É, um pouquinho sim, mas nunca não. Na É. grande maioria das vezes, não. Né? A gente tem que lidar com o que acontece. Começou a... Ah, o mar cresceu. O mar cresceu. Tem que Ou mesmo tomar a gente decisão. que pedala, outro dia agora. No carnaval, eu fui mó feliz, tinha um mó pedal, não sei o que, ia pedalar sozinha lá em Ubatuba, né? Acordei sábado, mó chuva. Aí você faz o quê? Eu queria pedalar, mas eu ia pedalar sozinha. Eu não fui, porque era perigoso, né? Não Uhum. precisava me colocar nesse risco, né? risco. E aí, não dá, vai ficar brava com alguém? Vou ficar frustrada? Não, gente, sinto muito. Tirei a sapatilha e botei um tênis e saí pra correr, né? Mas é isso, a gente tem que saber lidar com isso. E a natureza é muito potente nesse sentido, né? Ela ensina bastante. E aí, as crianças que hoje em dia conseguem viver mais na natureza, inclusive são crianças mais tranquilas, menos ansiosas, né? Criança que anda de bike, então, você pode ter certeza que são crianças muito mais seguras, com menos ansiedade também. Sim. Porque, né, a potência... Estar na natureza, a bike, a gente sempre tá ao ar livre, pelo menos, né? Talvez não na natureza, mas mesmo na ciclo. A gente vê capivara, Sim. né? Tipo, a gente tá ali tendo que estar atento com as É. coisas que estão acontecendo em volta, né? Perceber se vai chover ou não. O vento também impacta. Então, a gente tá em São Paulo, mas a gente tá lidando com Com o clima, né? o clima, com a natureza. É. Né? A capivara cruza na nossa frente, você Que tem que que você estar faz? esperto, você tem que saber que você... É. Né? O que eu vou fazer agora? Exato. Ô, Chubi, e falando disso, né? A gente tá o tempo todo lidando com essas situações que a gente não controla, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer as coisas, né? Como que você trabalha esse equilíbrio? Eu gosto de dizer que a gente tem 2 problemas, né? No esporte, a falta de confiança e o excesso de confiança. Como que a gente chega nesse equilíbrio para falar assim, não, aqui é hora de parar, eu tô correndo risco? Porque poucas pessoas... Quando a gente tá muito empolgada ali, querendo fazer adrenalina, não sei o que, às vezes a gente perde um pouco isso, né? Dessa consciência de preciso parar agora, porque ninguém quer parar, né? Você já passou por uma situação em que você teve que tomar essa decisão e como você lidou com isso? Já, algumas vezes, né? E eu acho que a gente só aprende com a maturidade, né? Quer dizer, não só. Mas eu acho que com os erros a gente aprende bastante, né? E com o tempo de vida. Eu muito nova, imagina, eu lembro da gente querer fazer coisas em corridas de aventura que a gente, até minha família me zoava muito, tipo, que eu achava que eu era Mulher Maravilha, né? Então, tipo assim, eu vi um rio de águas... Só faltava voar, igual o Super-Homem. E a gente achava que a gente conseguia fazer tudo, Sim. então a gente se colocava em situações de risco. Eu lembro numa prova no Vietnã, eu e as meninas, aí tinha um rio de águas brancas, assim, ó, de corredeira mesmo, assim, gigante, e tinha uma ponte, a gente descobriu que a ponte estava 4 km para baixo, que atravessava o rio, e a gente olhando o rio, tipo, não, vamos atravessar nadando, graças a Deus, o Zé Pupo tava com a gente na nossa equipe, e ele falou, vocês são malucas, a gente tava quase pulando já na água. Vocês vão morrer. Eles tipo, vocês vão morrer nesse rio. Então a gente, às vezes eu sempre tive, graças a Deus, eu acho que eu sempre tive anjos perto de mim, então eu nunca me machuquei grave em nada. Mas uma vez também escalando na Nova Zelândia, enfim, tive um namorado que a gente escalava bastante lá em 2005, e a gente fez uma escalada grande, né, em móvel, e faltava, sei lá, algumas cordadas para chegar no cume, e aí começou a entrar nuvem, e ele querendo ir, mais jovem, mais habilidoso que eu, muito mais habilidoso que eu na escalada, mas começando a fechar o tempo, vir nuvem, não sei o que, e eu, vamos descer, ele, não, vamos descer, eu tive que surtar pra descer, porque eu achei que eu ia morrer naquele lugar que eu tava, porque a gente tava preso num platôzinho, encordado, e assim, não é que a escalada escalo, sei fazer o básico, mas não é a minha modalidade confortável, então a gente tem que saber a hora que a gente tá num ambiente que a gente não domina. Perfeito. Porque é isso. Inclusive, esse é um assunto que eu também, hoje em dia, lido bastante. Voltei pra estrada bastante, de bike, né? Aliás, é um dos programas que eu mais gosto de fazer. Tipo, eu amo ir pra estrada, mesmo sabendo todo o risco que tem. E vários amigos meus me falam, me leva pra estrada, me leva pro pico.
eu não levo ninguém pro pico, nem pra estrada. Eu não convido as pessoas, porque a não ser que seja alguém que eu conheço muito e eu sei que a pessoa pedala na estrada há muito tempo. Tem uma experiência. Porque é um risco grande. Eu concordo. É muito grande o risco. Assim, eu não gosto de pelotão grande, eu gosto de no máximo 5 pessoas. E não dá pra você ficar levando as pessoas pra fazer isso. Porque eu só levo quem eu tenho plena certeza que tem habilidade suficiente e experiência. Porque não é só habilidade, né? Precisa conhecer as estradas de São Paulo. Precisa saber sair da Marginal e entrar na Bandeirantes. Né? Ou na Anhanguera. Você precisa se comportar como um veículo, né? Não, no final e das saber contas. os sinais. Os sinais, Saber se comportar em grupo. Quando um faz, o que você faz quando o outro tá fazendo, entendeu? A gente tem um tantão de informação que a gente tem que saber pra poder, né? Eu concordo. Então, isso são coisas que a gente também tem que avaliar. Ah, quero que todo mundo vai pedalar comigo na estrada. Adoraria, mas só que não. Entendeu? Eu escolho muito bem com quem eu vou pra estrada. Eu também sou bem cautelosa nesse sentido de levar gente, porque é isso. Não, e você coloca as pessoas em risco. E às vezes as pessoas não têm a consciência Não que tem. a gente tem do risco que é. Exatamente. Você pegar uma rodovia com os carros a 120 por hora, ônibus, caminhão e tudo mais, né? Então, não, e as pessoas não sabem que não tem nada a ver uma coisa tipo assim, eu faço 36 de média na ciclo. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Você pode ser a pessoa mais forte do mundo, mas se você não souber se comportar na estrada, ou pedalar na estrada, né? Então é muito perigoso. Então tem essa parte do esporte onde eu acho que o domínio da modalidade, quanto melhor você fica, porque assim, o nosso corpo é inteligente, né? A gente, por mais que fique um tempão sem ir pra estrada, os nossos músculos têm memória. Acontece alguma coisa, nosso corpo reage sem a gente pensar. Sim. Você em cima da bike deve ter inúmeras situações que você tomou um susto, alguma coisa Sim, aconteceu, o passou tempo num todo. buraco sem perceber, que você segurou a bicicleta. Uhum. Porque o seu corpo, ele passou anos aprendendo todos aqueles reflexos e movimentos. É meio que automático, né? É automático. Então, eu acho que é nesse lugar que a gente tem que começar a pensar, tipo, o quanto a gente pode se arriscar. Né? O quanto a gente domina aquela situação A ali. partir disso. Aí tem um outro lado que a gente também tem que aprender a parar, aqui no meu caso, também é meu ônus e meu bônus, que é a parte de saúde física. Eu tenho uma dificuldade enorme de dar um off. De parar. Um day off. Eu não posso falar muito porque eu também tenho. Exatamente. Então, essa daí é um pouco mais difícil, porque a gente tem a cabeça muito forte, né? E eu, pelo menos, tenho um limiar de dor muito grande. Então, eu consigo treinar com dor tranquilamente, assim, com bastante dor. E não me incomoda. Então, isso é um ônus bem grande que eu tenho, porque o meu prazer pelo treino é tão grande que a dor não me incomoda, entendeu? Então, eu acabo fazendo demais e aí, às vezes... chega uma hora que... me faz parar. 1 ano e meio, 2 anos... Agora eu nem sei, mas em 24... final de 24, eu arrumei uma hérnia de disco que me travou, assim, mas me parou, sem eu ter opção. Você teve que operar, não? Eu não operei contra todos os médicos, porque eu não queria parar nem pra operar. Eu fiquei 3 meses parada, mas eu parei, tipo assim, de um dia eu acordar 1 da manhã com uma dor absurda, que eu já tava com dor, fiz prova, fui competir, já, tipo, empurrando, né? Que eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia me mexer. Literalmente, eu não conseguia me mexer. Tipo, quase que, tipo assim, o Papai do Céu falou assim, agora você para. Enfim, daí parei um tempo, né? Tem todos os tratamentos e já voltou, graças a Deus. Mas é difícil, né? Porque a gente tem que ter muita maturidade, é isso. Pra conseguir parar aonde... Porque quando é risco real, que é o que a gente tava falando, né? Quando a gente sabe que é um risco real, a gente fala, não vou fazer isso aqui. Não preciso fazer isso, né? Exatamente. Mas aí quando é o nosso corpo, a gente tá lá testando, e você sabe que você não vai morrer. E a cabeça acha... você sabe a cabeça acredita que você conhece. Exatamente. Se fosse morrer, eu acho que a gente parava. Mas... É muito Enfim, louco isso. Ô Chubi, e alguma dessas provas que você já fez, você já chegou a desistir? Você já parou algumas? Todas que você entrou, você terminou? Como que você trabalha a mente? Porque eu entendo que esses esportes mais, né, extremos tem que ter os dois, né? Tem que ter a cabeça e o corpo, né? Você precisa do físico, mas o que manda mais? Olha, na verdade, eu já parei várias corridas de aventura, mas na grande maioria não foi por conta de mim. Por causa da porque equipe. quando alguém sai da equipe, a gente tem que sair também, né? A equipe tá desclassificada. Mas, então, eu já deveria ter parado até outras provas, porque rompi, tipo, tendão. Mas eu terminei a prova com tendão rompido. Porque eu sou essa... Nossa, seu limiar é realmente alto. Exatamente, assim, de eu terminar...
Eu já rompi ligamento, eu quebrei o sacro andando de snowboard. E continuei andando de snowboard mais 5 dias. Eu quase chorava quando eu caía sentada, ficava sem ar, de tanta dor. Quando eu cheguei aqui, eu tinha fratura completa transversal do sacro. Tipo assim, e os médicos assim, como você continua andando de snowboard? Eu tava lá, tava nevando, como que eu ia... Nem contei pro médico que eu tinha caído. Eu sou daquelas que todo mundo fala, vai no médico. Eu falei, eu não, depois eles mandam eu parar. Então é melhor não contar pra ninguém. Deixa eu ficar quietinho. Deixa eu me virar aqui com a minha dor. Mas... Falando da cabeça. Então... Como que a cabeça funciona nessa hora, assim? Você já pensou em parar várias vezes? Já, pensar em parar várias vezes. O tempo todo, né? Várias. O que eu tô fazendo aqui? Aquela pergunta clássica. Muitas. Uma vez eu parei uma prova por decisão. Eu fui fazer uma prova na Patagônia com uns amigos, médio amigos. E a gente teve várias situações, assim, onde a gente se separou. Os caras não foram legais. E assim, tipo, realmente, sabe, deixaram eu e um outro cara, a gente quebrou o remo deles, eu emprestei meu remo pra eles saíram remando, abandonaram a gente foi se encontrar 24 horas depois, eu e minha dupla com essa outra dupla, e a gente tinha que sair pra um trekking em alta montanha, com crampon e piqueta, e eu olhei pra eles e falei, eu não vou mais. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não confio em vocês. Eu não vou subir pra alta montanha com vocês. Vocês me abandonaram aqui no mar e lá no alto da montanha. Tô fora, beijo, tchau. Eles, não, mas a gente veio até aqui. Eu falei, não vou mais. Era um desafio dos vulcões lá na Patagônia. Eu falei, não vou. E não fui. E parei a prova. E como que você escolhe a equipe? Porque então, tem isso também, né? Essa eu tinha sido convidada, entendeu? Então, tipo, e aí eu cheguei lá e falei, gente, esses meninos não são confiáveis. Não vou mais. E não tem como você fazer um negócio desse sem confiar na equipe, né? Não. Mas assim, hoje em dia, deixa eu ver se recentemente, não parei nenhuma prova. Mas tem vários perrengues, assim. Eu acho que hoje em dia eu não teria problema nenhum em parar a prova. Porque, nossa, sei lá, já fiz tanta coisa nessa vida. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Exatamente. Tipo assim, tudo que eu faço em prova é pra mim mesmo. Pra você. Entendeu? Tipo, é porque eu gosto. Não é pra ficar mostrando, né? Exatamente. Então tem uma coisa... Mas tem um outro lado também de um exemplo legal de dar. O ano passado eu fiz uma corrida que, enfim, quem me acompanha viu que eu fiquei com as pernas destruídas. Que eu atravessei, tipo, eu fiz um vara-mata, umas bromélias que eu... Parecia que eu tinha brigado com 5 leões, assim. Toda arranhada. Toda arranhada, mas assim, arranhada... com força. E a gente se perdeu, a gente tava liderando a prova e a gente se perdeu por 1h30, 2 horas. E uma prova que era curta, era uma prova pra ser 5, 6 horas. Então, tipo, a gente foi pra último. E aí todo mundo, mas vocês não pararam, vocês não pararam? Eu falei... E todo mundo, mas vocês não vão parar porque vocês já estavam em primeiro e foram pra último? Jamais. Eu posso ainda chegar em terceiro, quer dizer, a posição que for. Mas só porque a gente se perdeu, a gente vai parar? Não. E é legal mostrar para as pessoas que andam geralmente mais atrás da gente que, tipo, tudo bem. Errar e continuar e voltar e ter que passar todo mundo de novo ou não, mas o importante é terminar, tá aqui, se divertir, fazer o percurso, estar na natureza, em movimento. Concordo. Então, muitas vezes, mesmo não tendo... Porque eu sou competitiva, né? Mas mesmo não tendo performance, é legal você ir lá e terminar. Sim. Né? E tudo bem. La Mission, ano passado, que... Corrida é minha pior modalidade, né? Eu corro bem, mas assim, dentro de todos os esportes que eu faço, é o mais difícil pra mim. Então, prova de corrida é mais difícil ter bons resultados. E eu quebrei na La Mission. Eu tava andando super bem, tava tipo em sexto, no segundo cume, mas eu quebrei, assim, de cãibra no corpo inteiro. E as meninas passando do meu lado, vamos. Nossa, você tem essa hora que é cruel, né? Eu perdi... Você quer e não consegue. Eu perdi 10 posições em 4,5 km chegando. Na chegada, assim, ó. Tipo, eu não conseguia. E tudo bem também, as meninas, vamos, não deixa ela passar. Ai, deixa passar. Vai, eu só vou chegar. Tipo, né? E ainda bate palma pra quem tá me passando, tá tudo bem, né? Então eu acho que assim, a gente tem que, se tiver saúde pra terminar a prova, porque eu acho que a hora que a gente tem que parar a prova é quando realmente vai comprometer sério a nossa saúde. Então, teve uma prova lá em Fiji, um Eco Challenge, que a Nora não queria parar, mas os médicos todos falando, e a gente olhando pra ela, ela tava já até alucinando. E eu tive que make the call. Tipo, tomar a decisão por ela. Exatamente, por ela. Falar, Nora, agora deu. Não, eu vou. Não, você não vai porque eu também não vou. Então, acabou. Porque a gente tem que também cuidar de quem tá perto da gente. Com certeza. Né? Muito bom. Ô, Chubi, você também ajudou a organizar algumas provas. Você desenhou um percurso de 700 quilômetros, foi isso? No Pantanal. No Pantanal? Uhum. Como foi isso? Então, eu... De atleta também migrei para organizar corridas. Hoje em dia eu organizo só corridas de corrida a pé.
É um circuito da Olímpicos, que é um bem famoso aí, né? Desde 2019. Mas eu organizei algumas corridas de aventura. Mas corrida a pé... Corrida, é. Corrida de rua mesmo. Tá. Rua e trilha, né? Tá bom. Mas essa do Pantanal foi uma prova muito... Eu peguei o direito de organizar... Na verdade, em 2015 ia ser o Mundial de Corrida de Aventura no Brasil. E aí eu que ia organizar, e aí eu montei uma prova de 700 km no Pantanal, o lugar mais inóspito do Brasil que vocês puderem imaginar. Porque eu organizei 700 km de prova numa área de 700 km quadrados que não tem energia elétrica. Nossa Nem senhora. estrada. Tipo, tudo via barco ou avião. Então foi bem complexo, assim, demorou 2 anos e meio organizando. A bike foi uma das partes mais difíceis, porque eu tinha que transportar todas as bicicletas lá pro meio do nada do Pantanal, para os atletas pegarem essas bikes e poderem chegar perto da cidade. Mas tem toda essa parte de logística e de cuidar também da segurança de todo mundo, proporcionando a melhor experiência possível dentro daquela natureza toda lá. Que legal, meu. Então, organizando prova foi isso. Demais. E falar um pouquinho agora do seu novo desafio. Você se inscreveu, você virou 50. Exatamente, né? fiz 50 anos essa semana. Adorei o vídeo que você colocou no Instagram, ficou ótimo. E você se inscreveu para o Swedman. Isso. Swedman, né? Swedman, Que é um extremo de triatlon. É um Ironman extremo. É um Ironman extremo. Exato. E aí, só que aí combina o ciclismo na rua, de estrada mesmo, combina trail, né? Isso. E natação. E natação. Em águas abertas. Em águas abertas. Tá. E aí você começou a pedalar. Você pedalava. Você mesma falou no seu vídeo que você sempre foi old school. Que você pedalava meio com sensação de esforço, nunca ligou pra Garmin, pra potência, nem pra tinha. nada disso. Eu nem tenho Garmin, ainda tenho só potência. Agora a gente vê a Chub lá na ciclovia, ó, olhando o Garmin, a velocidade, a potência. Como que você percebeu que você precisava mudar isso para poder encarar esse desafio que você se propôs? Na verdade, o ano passado, eu voltei a competir bastante faz uns 2 anos, 3, assim. Eu realmente voltei a competir, fazer coisa de montanha, fazer as coisas de aventura, enfim. Graças a Deus sempre tenho bons resultados. Só que eu não tinha nenhum projeto, assim, que eu escolhia. Eu fui pra 2 Cruces de Los Angeles, que é corrida, tipo, mas tudo eu sempre resolvi... Bem em cima da hora. Em cima da hora, exatamente. Tipo assim, tudo assim, 40 dias antes, tá bom, vou pro Cruze, vou pra La Mission, vamos fazer a coisa de aventura aqui, 250 km, tá bom, vamos lá. Eu resolvi 1 mês antes. Então eu nunca mais treinei pra nada, né? E eu tenho uma bagagem grande aí, sempre tô treinando aqui e ali. E aí essa coisa dos 50 anos vem marcando a minha cabeça também, chegando no final do ano passado. E eu pensando assim, precisava fazer alguma coisa diferente, sabe? O que eu vou inventar, né? E aí, por acaso, eu fui fazer apoio de um amigo meu sueco, que eu já corri com ele, corrida de aventura lá no passado, no Fodaxman, que é a etapa brasileira do X-Tri World Tour, que é Extreme Triathlon World Tour. Que acontece lá em Santa Catarina. Que acontece em Santa Catarina com a Serra do Rio do Rastro, que eles sobem de bike, a Serra do Rio do Rastro. E ele precisava de apoio, fui lá fazer o apoio pra ele, descobri esse novo mundo, porque eu nem sabia que existia esse circuito de triatlon extremo. Descobri lá, em novembro do ano passado. E ele, esse meu amigo, é o organizador do Swedman. Entendi. Ele que organiza. Ele tava aqui competindo... E aí ele ficou na minha orelha, você tem que fazer, mas ele ficou insistindo muito que eu deveria fazer a etapa do Everest, que é a mais difícil de todas, com mais subida acumulada, com mais tudo, porque pra mim, pro perfil Chub de atleta, quanto mais difícil, melhor eu vou. Quanto mais fácil ficar, eu fico igual todo mundo, né? Então... Muito bom. Enfim, ele falou tanto que eu falei, quer saber? Aí eu fui olhando as datas, só que na verdade a prova do Everest... Era em abril aqui, então era pouco tempo pra treinar. Eu falei, não, o Everest não vai rolar, quem sabe no outro ano. Tava muito em cima, tipo, era muita coisa pra mudar, assim, sabe? E a da Suécia, que é a que ele organiza, era 4 de julho. Que é em julho. Eu falei, 6 meses? Perfeito, é o tempo que eu preciso. Pô, eu fazia 40 dias antes, 6 meses. Exatamente, 6 meses tá bom, não é tão longe. Também se fosse muito longe, ia demorar demais pra chegar. Né? Se tivesse 1 ano, assim, ia demorar muito. Eu falei, 6 meses tá bom. Pra eu começar a pensar, organizar, treinar. E aí, enfim... Meio que essa coisa, assim, realmente os 50, pra mim, chegou... Agora nem tá mais tanto com peso. Mas os últimos meses eu tava, gente, eu vou fazer 50 anos, como assim, sabe? Assim, eu tava... assim, tá bom, mas é um marco importante, né? E como eu voltei a ficar forte esses últimos 3 anos,
Porque, de verdade, se for falar da minha vida como atleta, eu voltei a ficar muito mais forte agora, né? Recentemente. E acho que a pandemia Cara, isso é muito legal falar, sabia? É, Porque as pessoas acham que se, agora depois dos 40 só cai. esquece. Gente, eu não vejo isso também. Não, eu tô mais forte do que quando eu tinha 35. É. Se eu fizer eu fiz um Ironman, o único que eu fiz, eu tinha 24 anos. Eu fiz em 11 horas e 28. Eu acho que se eu for hoje fazer um Ironman, eu faço pra baixo de 11 horas. Sim. Certeza. Com o dobro da idade. Uhum. Certeza. Assim, eu com certeza tô mais forte hoje em dia do que eu era antigamente. Eu também acredito nisso. E aí você falou, vou me aí inscrever. eu falei, vou fazer. Daí ele me deu a inscrição, eu falei, perfeito, então é essa mesmo que eu vou. E aí eu fiquei pensando, e todo mundo, há muitos anos, vários amigos, né? Porque a gente vive no mundo do esporte, a gente tem muitos amigos no mundo do esporte, desde treinador, atleta, todos os tipos, né? E a história do potencímetro, de ter planilha, de ter métricas, e eu não sabia nem que era minha Z2. Tipo assim, pra nada. Assim, não sabia nada de Legal. nada, assim. Eu sempre treinei no esforço, na sensação de esforço. Sempre fui lá, fiz força. Tá fraco, tá forte. É pra isso. fazer fraco? 10 forte, 10 fraco? Beleza, forte, fraco. A vida inteira. Treino na subida. Sprinta depois da última lombada. Tá bom, sprinta depois da última lombada. Vamos nessa. Tá, né? Era sempre... Foi assim. E aí eu falei, não... Acho que eu posso contar uma história legal. Se eu pegar toda essa minha bagagem de atleta... A vida inteira, né? E que eu conheço muito meu corpo. A Cris teve um papel muito importante nisso. Na minha vida como atleta. Porque eu virei atleta de verdade com a Cris como treinadora, né? E a Cris, ela mandava a gente tirar a cinta de batimento cardíaco, né? De pulso. Ela não queria que a gente ficasse olhando. Ela queria que a gente entendesse quanto que era o meu 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. Eu lembro da gente dando tiro de corrida e ela correndo do lado assim, tá doendo a orelha? Tá doendo a orelha? Então faz mais força! Não, então faz mais força. Então, tipo assim, ela realmente testava. Tá doendo a orelha, é maravilhoso. Ela fala, tá doendo a orelha. Todo treino ela fala, tá doendo a orelha? Tipo assim, se não tá doendo a orelha ainda, então... Você pode dar mais. Então, eu aprendi muito sobre o meu corpo. Muito. Assim, Que é importantíssimo. por isso que eu não Porque as quebro pessoas estão tanto em perdendo prova. também um Exato. pouco isso, né? Eu até, assim, até o anel, assim, acho legal pra caramba, porque eu me conheço muito. Então, eu sei olhar pras informações que ele me dá e avaliar. Isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Exato. Né? Tipo assim, porque cada um é um. É. Assim, meu pai, que já é mais velho, ele tá com o anel, ele olha lá, hoje descanse mais, preste atenção. Ele já fala, não posso trabalhar muito. Cara, começa o dia, depois você decide se você vai... Você pode ou não. Só porque o Anel falou, né? Então, eu acho que as pessoas também têm que se conhecer muito. E eu vejo muitos atletas que eu acompanho hoje que não vão tão bem em prova porque ficam nos números. Muito presos ali. Então, não aprende a dar aquela torcida de cabo no final da prova. A sentir o corpo. E ir apertando, e sentir o que é o seu máximo. Qual que é o seu máximo sem quebrar? Né? Claro que os números vão me ajudar muito, tenho certeza, porque o que eu mais quero agora é justamente isso. É aprender com os números, com tudo que eu conheço do meu corpo e pegar agora todos esses números. Eu fiz teste de potência ontem. Fiz todos os tiros lá de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, Nossa, 20 horrível. minutos. Horrível, mas Difícil, é bom. É difícil. Difícil, achei difícil. Mas é bom, exatamente. Então, eu tô super curiosa, eu já tô sentindo uma diferença absurda. Até pra contar, No rendimento. Já na sua performance na bike. Eu tô na bike e na corrida. E eu tô treinando, vai fazer 2 meses que eu tô com planilha. Eu sou núcleo aventura de coração e de família a vida inteira, né? Criada pela Cris. Mas agora, nesse período, eu fui pro Espadoto. Porque justamente eu quero alguém que seja do mundo das métricas, estudioso, que saiba me explicar cada referência daquelas. Né, para eu entender também como lidar com aqueles números todos, desde o FTP, o ISS, um monte de coisa que eu, né, o TSS, coisas que TSS, o TSS, IF. exatamente, assim, outro dia que... eu fiz um call com ele, ele ficou 40 minutos me explicando cada coisa, e muito legal, porque eu tô aprendendo coisas que eu não sabia, tipo, uma coisa incrível que ele me falou, eu giro muito na bike, né, a minha cadência é alta. Cadência. E ele falou, não, a gente tem que entender, porque assim, a cadência alta é bom pro triatlon, porque você não gasta muito músculo, mas você gasta, é neural o desgaste. E eu nunca tinha parado pra pensar que quanto maior a sua cadência, o seu desgaste neural é maior. Enfim, então tem várias coisas que a gente tem que aprender aí, né? Tipo, é importante conhecer o corpo, mas
A ciência tá aí. Se dá pra lapidar, né? A ciência tá aí, a tecnologia tá aí Pra pra usar. gente usar e aprender, né? Que legal. Então E essa conta- é a missão agora. E a prova é o que exatamente? Quantos quilômetros de natação, de bike, de corrida? O que que... Então, é tipo um Ironman mesmo, né? Um Ironman full. A princípio é... Só que mais. É um pouquinho mais, Então a natação é 3.800 mesmo, em águas abertas, num lago 14, 15 graus, frio. É legal porque sai de um ponto A até um ponto B, num lago enorme, daí você sai do lado de uma cachoeira, inclusive, tipo, sai da E natação. pode nadar de roupa? Não, é obrigatório. Ah, tá, por causa Roupa, da até temperatura. touca, luva. Eu vou com tudo, né? Brasileira. Eu vou ter que... Senão eu não vou conseguir nem fazer A a gente transição. não aguenta nem o friozinho de 15 graus aqui? Então, imagina. Os suecos lá devem nadar sem touca, mas eu vou ter que usar tudo. Aí pedala 205. E aí, essa é uma das partes que, assim... 205. 205 com 2.750 de subida acumulada, que não é muito pra 205. Pra 200, Exatamente. Tanto que o pessoal usa TT. E você vai de TT? Eu preciso arrumar uma TT emprestada. Aí, Eu não gente, vou comprar uma TT, exatamente. Se alguém tiver uma TT aproveita, já encostada, pede. exatamente. Não tá usando. Eu tenho 1,67 m. Enfim. Bom. Mas eu vou arrumar uma TT emprestada mesmo, vou botar na posição, eu devo começar a treinar com a TT, sei lá, em abril, maio. E vamos ver se eu me adapto, né? Porque não sei se eu consigo muito ficar naquela posição. Senão eu vou com a minha lookzinha que eu amo de paixão, que tá tudo bem. E aí depois corre 43 de trilha. Tá. 100% de trilha. Uma subida também não é tanto, é 2 e pouquinho de subida, mas pra 43 em corrida de montanha não é nada assim tão absurdo. Mas é interessante, porque nos últimos 25 quilômetros é obrigatório que o meu apoio corra comigo. Então, nos últimos 25 quilômetros de corrida Você da vai prova... ter que ter alguém pra correr com você no final. Tenho que ter... E a prova tem que ter apoio, né? E o apoio é como? Não, o apoio, ele... Vai um carro. Ah, Essa é um uma carro, prova, tá bom. assim, cada atleta tem um apoio que Tá. pode ter até mais de uma pessoa. A Karina, minha amiga que corria comigo, né, antigamente já vai, que mora na França. E aí os meninos da organização estão me ajudando a ter apoios locais, inclusive um menino que consiga... Que vai correr com você. Que consiga correr comigo no final. Essa é a ideia, que eu pegue um sueco bem forte. Nossa, 25 quilômetros tem que ser. Então, que pra ele seja fácil. Então, que ele cuide de mim nesses últimos 25 quilômetros, né? E tem apoio, assim, você tem que levar o seu, mas não tem apoio da prova. Você... Não tem apoio Tá da bom. prova, então... Mas é uma prova onde o apoio segue o atleta o tempo todo. Então, ele fica me esperando ali na Te saída dá da comida, natação. água, Aí tudo na que você bike precisar. ele tem que ir acompanhando atrás o tempo todo. Ele pode me dar apoio a hora que precisar. Se furar o pneu, ele pode ajudar a trocar o pneu. Então ele pode me dar água onde eu quiser, comida onde eu quiser. Na corrida já fica mais complexo. Eu acho que imagino que na logística da corrida, justamente até chegar nos últimos 25 km, deve ter acesso de carro em mais lugares para eles poderem fazer apoio. Tá. E eu imagino que esses últimos 25 quilômetros deve ser só trilha, sem apoio possível. Tá. Então, Por isso que precisa ir o correndo apoio alguém. precisa ir correndo junto. E tem que levar coisa pra você ainda, né? Levar coisa... e segurança também, né? Eu acho que é os dois. Sim. É pra poder carregar água e comida pro atleta que ele tá fazendo apoio, e também acho que é por uma questão de segurança. Legal. Então, E qual a sua expectativa não pode nem de falar, chegar né? lá? Eu quero ir Pras cabeças. pras cabeças. Ai, que legal. Eu quero. Eu quero acompanhar. Eu não tenho muita ideia, assim. Óbvio que eu tô pesquisando, estudando a prova. E eu vi quem é a menina que ganhou nos últimos 3 anos. Mas também não conheço, Ela né? é da onde? Ela Ela é é de lá. gringa? Gringa, de lá. Norueguês, né? Os noruegueses Ah. dominam um pouco bastante esse mundo dos esportes. Ah, hoje mas em é dia, isso, né? a gente nunca sabe, né? É, Tudo pode mas- acontecer. Mas é isso, acho que uns top 3, top 5. São 50 mulheres. É uma prova que largam 250 pessoas. E 50 mulheres? 50 mulheres, Pô, até que E não tem categoria, não existe. é geral. É só geral. Então nem é tipo, vou ganhar minha categoria. Não existe essa... Eles nem separam masculino e feminino. Não, masculino e feminino tá. sim. Tá bom. Só não tem por idade. É tipo, vai lá e faz. Que legal. E você tá Então é isso. treinando quantas vezes por semana? Todos os dias, Todos os né? dias. Nossa, nem... Bike é todo dia também, ou não? Agora a Dá gente uma- tá fazendo bastante volume, né? A gente tá construindo toda a base na bike. Então eu tô pedalando terça, quinta, sábado e domingo. Então, final de semana é sempre bike, Sempre só longão. bike. Sempre longão. Vai crescer agora, né? Até quando eu comecei esse ano eu tava pedalando bastante.
Aí o Espadoto tirou, ele falou, não, Chubi, vou puxar seus treinos pra trás, porque se a gente, daqui até a prova, se eu for subir, daqui a pouco você tá pedalando 6 horas. Uhum. Então, tipo, eu não preciso, né? A gente não tem tanto tempo assim na vida sobrando. Né? Verdade. Então, ele falou, eu vou puxar agora pra gente, quando subir, ser um razoável, Mais né? gradual. De acordo com a prova. Então, mas eu tô adorando, Ai, assim. que legal. É, O processo é muito legal, né? Exato, assim, tem coisas que eu ainda tô tendo que lidar, do tipo, eu sempre usei treino pra pensar em muitas coisas, ter ideias, resolver problema, Com você, né? Ali. e aí agora como é tudo Você tá planilha, bitolada no número um pouco. tipo, eu nem penso em nada na vida. Mas termina é o treino. bom também não Mas pensar em então, nada. então eu tô tipo assim, eu tô aprendendo a viver essa nova vida. E o Espadoto também falou uma coisa muito divertida. Saiu Ó. a telinha. Tudo bem, Vamos lá, The continuamos. Shield, Wicked. Vamos lá de Wicked. Ele falou uma coisa muito boa, e eu adorei, né, na última reunião que a gente fez. Ele falou assim, não, Chubi, eu tô te treinando pra te treinar. Eu tô te treinando pra você aprender a treinar, depois eu vou te treinar. Entendeu? É isso. Primeiro você vai acostumar com o treinamento. Exatamente. Depois você vai treinar. Eu falei, gente, genial isso. Ô, Chubi, e qual que é a parte mais difícil que ninguém fala do esporte de aventura? O desconforto. Eu acho que assim, porque as pessoas olhando de fora sempre é tudo muito lindo, né? Porque a gente vê só o final ali, né? Só vê as imagens lindas no alto da montanha, ou o nascer do sol, ou o pôr do sol. A paisagem. A paisagem. Então, assim, eu acho que o desconforto em todos os sentidos. O desconforto de dor na bunda, porque tá pedalando a 50 mil horas. O desconforto da sede ou do calor. O desconforto dos insetos. Às vezes você tá num trekking que tem, você tá num lugar que tem um monte de inseto que fica lá, você tem que estar com a lanterna, e aqueles aí você acende, os bichinhos vêm na cara, você apaga, você não vê nada, você acende, o bichinho vem na cara, apaga, não vê nada. Aí você fica, tipo... Então tem muitos momentos, assim, que, tipo, você tem que ficar lidando ali com um desconforto eterno, o frio, molhado, às vezes você tá muito molhado, às vezes você passa 3 dias molhada, tipo assim, a gente vai acostumando. Né? Tipo assim, eu ficar molhada é uma coisa que não me incomoda mais tanto, mas eu sei que incomoda muita gente. Depois de um tempo começa a incomodar. Mas assim, eu acho que o desconforto é o que ninguém vê, né? É aquela coisa que você fica lidando silenciosamente. E eu graças a Deus, eu tenho um jeito que quem me ensinou isso, eu acho que vale muito falar. A Cris Carvalho me ensinou isso no final da vida, né? Enfim, nossa grande atleta que passou daqui para uma melhor por conta de câncer. Eu convivi com ela nos últimos 3 anos. E o quanto ela repetia que a gente não deveria reclamar das coisas na vida. Ou do desconforto, da tristeza, ou do problema em casa. Várias vezes eu chegava, na época eu era casada ainda, reclamando do meu ex-marido, num almoço com ela, e ela falava assim, quer trocar seu problema com o meu? E ela morrendo de câncer, né? Uhum. E eu... Olha, é isso mesmo. E a partir desses 3 anos que eu convivi com a Cris, eu dificilmente vão me ouvir reclamando da vida, ou falando de dor, ou falando de desconforto, seja em prova, onde for. Eu posso estar morrendo na prova. Você vai lidar com isso. Eu não fico, ai, meu pé tá doendo, ai, meu pé tá doendo. Tipo, eu posso ir pra estrada, pode estar me assando a bermuda. Eu posso estar no meu pelotão, ninguém do meu pelotão vai saber. Que eu tô abrindo um buraco na minha bunda. Maravilhoso. Porque às vezes abre, né? Sem querer. Você pega uma bermuda que você não usava faz tempo, enfim. Mas acho que é isso, assim, é o desconforto que é o que... Perfeito. E fortalece. Ah, que legal. Né? E agora, depois de tantos anos vivendo esse mundo, né, de aventuras, o que mais te transformou nesses anos todos, assim? Essa coisa de você não reclamar, de você... Olha, eu acho que a aventura me transformou, né? Assim, eu brinco que eu fui moldada na corrida de aventura, né? Eu fui moldada pelos esportes de aventura. Porque a gente aprende tanto, né? Tipo assim, principalmente empatia, compaixão, ajudar o outro. Eu não sei, eu mudei muito. Quando eu olho pra mim mesma, assim, eu lembro de falas minhas com 24 anos de idade. E eu lembro de coisas que eu falava, eu falo, gente, como eu tinha coragem de falar aquelas coisas, sabe? Chubi, eu sou igual. Tem coisas que eu não me reconheço. Eu falo, nossa, eu não acredito que eu falei isso um dia, que eu pensei isso um dia, é muito louco, né? Então, a gente amadurece muito. Nossa, como a gente muda. Eu falava muito de mim, óbvio que tô aqui falando de mim de novo, né? Mas aqui é o seu momento. Exatamente, mas assim, sabe, assim... Nossa, eu mudei demais.
Principalmente o quanto aceitar as coisas, lidar com os problemas na vida, ajudar os outros, né? Torcer pelos outros. Nossa, eu mudei bastante e tenho certeza que foi o esporte e a natureza que me moldaram. E meus pais também, claro. Mas me moldaram nessa vida pra ser isso hoje em dia. Demais. E, inclusive, nessa nova fase, eu preciso contar aqui, Conte! né? Então, como Primeira mão. com meio século vivido, eu tenho muita coisa pra contar e muita curiosidade ainda. Então, em breve, eu mudo de lugar, né? A gente a gente não, né? Porque eu não vou ser entrevistada, mas... Quem disse? Hoje a gente chegou à conclusão que ciclismo também... Também é um esporte extremo. Exatamente. Então, Mas conta aí o que você vai fazer. Então, em breve começaremos um podcast aqui no Estúdio Extrema, que eu vou ser a host, né? E sobre esportes extremos. Na verdade, não será sobre esportes extremos, ele será sobre pessoas comuns que decidem Que tem vidas extremas. fazer vamos coisas dizer assim, extremas, coisas extremas, né? é. Então, sobre risco, sobre tomada de decisão, sobre ciência e histórias. Nossa, né? eu tô louca Porque pra ouvir. toda situação extrema tem uma boa história por trás. É verdade. Então, é isso. Vai ser um sucesso. Tomara. Agora vamos pra parte final. Giro rápido, pergunta e resposta rápida. Tá bom. Uma prova inesquecível. O Rádio Galoazes no Vietnã. Vietnã. 1.000 quilômetros de prova em 14 dias. Meu Deus do céu. Um lugar no mundo que te marcou. Camboja. Eu viajei depois do Vietnã, passei 30 dias viajando Por que sozinha. te marcou? Foi o lugar mais sofrido com as pessoas mais felizes que eu já vi na vida. Eu fui pra lá numa época que, bem logo após o Khmer Vermelho, né, e o Pol Pot, que teve lá uma guerra civil absurda, porque eu fui pra lá em 2002, não tinha nem celular, pra falar com meus pais, eu viajei sozinha, o Vietnã e Camboja, eu fui sozinha pro Camboja com 26 anos de idade, e eu você tive uma vivenciou tudo isso? experiência, assim, fora da curva de todos os lugares que eu já viajei na minha vida. Fora da curva. Assim, as pessoas eram muito pobres e muito felizes. E muito gratas pela vida. E aquilo foi, tipo, um choque pra mim. Então, Um tapa tipo, na cara, né? É, exatamente isso. O esporte mais difícil da corrida de aventura pra você? Até hoje, dos que você fez. E foi mais difícil de aprender, De aprender... Eu acho que lidar com vento, vela. Tipo assim, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, todas as provas, a gente já fez várias provas que tinha barco a vela, né? Seja uma catraia no Nordeste aqui, já fiz em Bornéu, que tinha um barco enorme com vela. Em Fiji, a gente fez um também que era um outrigger com uma vela gigantesca. Eu acho que toda vez que tem que lidar com outra força, que não seja nossa, eu tenho dificuldade. Tá. Inclusive kite, surf, que foi uma coisa que eu fiz agora recentemente durante 2 anos, e já desisti. Porque eu não sei lidar com a potência do vento. Então, eu já ia fazer uma outra pergunta que eu acho que já é essa a resposta. Uma situação de medo real da natureza seria o vento? Olha, eu diria que antes de eu fazer kite, na verdade, então, não seria o vento. Tá. Porque, assim, eu tenho medo do vento com uma pipa no ar. Ou com uma vela aberta. Sem uma vela, só com o meu corpinho, tudo eu tô bem. feliz. Pedalar contra o vento, não tenho problema nenhum. Eu acho que o que mais me assusta são águas brancas. E não só águas brancas de rio, né? O que são águas brancas? Toda água que fica branca. Então pensa numa onda gigante de Nazaré, que fica aquela espuma branca. É uma água branca. Ou uma corredeira gigantesca, que as águas ficam brancas. Eu acho que o Por lugar causa onde... da força do... Então, eu acho que o lugar onde nós humanos temos a menor chance de sobrevivência é na água. Né? Porque... Não vou falar o ar porque eu não vou pular, eu não vou sair, não vou tentar voar. Mas eu tento nadar e remar. E surfar. Então eu tenho que lidar com as águas brancas, né? Então eu não tenho medo do vento ou do ar porque não vou me jogar. Sim. Então, assim, realmente eu acho que a maior potência da natureza são as águas, que é onde a gente fica impotente. Uhum. Né? Então, rio de corredeira... eu sou bem noiada com tudo que tem água envolvida. E mar gigante. Faz tipo, sentido. Eu amo surfar, mas cresceu muito o mar, eu falo, não, valeu, vou pegar a bicicleta, vou pedalar ali, tipo, quando o mar diminuir, eu venho surfar. Daqui a pouco eu volto. Exatamente. Eu estiver mais brando. Ô, Chubi, uma qualidade essencial para quem quer viver aventura. Resiliência, né? E limiar de desconforto.
Não vou nem falar de dor, é de desconforto. Legal. Desconforto daqueles que eu falei. Tá sempre ali De inseto, disso, daquilo, do frio, do molhado. Não ter um lugar direito pra dormir. E um lugar que você sonha ainda explorar? Olha, sabe onde eu gosto muito ali daquela parte do Nepal, Tibete, Butão. Assim, meu sonho é fazer uma ultramaratona no Butão. É um pedaço que eu ainda quero conhecer. Que eu já fui até pro Nepal e pro Tibete com meus pais, com 18 anos de idade. Enfim, uma viagem completamente diferente, mas aquele pedacinho ali, onde tem as pessoas mais felizes do mundo, é um lugar que eu... E com bastante história antiga. Eu gosto muito de coisas de histórias antigas, assim. Eu queria ter sido viking, né? Então eu adoro tudo que é bem antigo. Então esse pedaço do mundo aí me encanta. Ai, que demais. E quem quiser te acompanhar, Instagram, onde for, redes sociais, quiser conhecer você mais, conhecer o acampamento, como que te Instagram, encontra? Para me encontrar, Instagram é a melhor ferramenta. Inclusive agora vou contar a minha jornada até a Suécia, bastante, né? Com mais empenho do que eu fiz até hoje. Porque nunca foi uma ferramenta que eu realmente usava. Usava, né? Mas não com tanto objetivo. Então, o Instagram, Shubiguima, @Shubiguima. E Shub com SHUBI, igual o meu apelido, que deve estar, né? Aí não... E o acampamento também, que é uma outra... Que é incrível, quem tem filhos, né? Até filhos mais velhos, porque pais e filhos acontecem em final de semana. E as crianças de 18, 19 também gostam do acampamento. @acampamento Go Outside, como se fosse da revista, né? Revista. Da revista, eles são nossos parceiros, né? O acampamento fica na fazenda da Editora 3. Então é isso, é só seguir lá que dá pra saber quando são as próximas temporadas. E a história da Shub lá no meu Instagram. Ah, adorei. Shub, foi muito legal te receber que aqui. Eu queria ter explorado mais essas histórias, porque eu, quase 50 anos, né? Porque você começou desde pequenininha, tem muita história para contar. E eu desejo muito sucesso para você em tudo que você for fazer. Na prova, no desafio, em julho, como host do podcast. Ah, obrigada. E que dê tudo certo. E eu vou te acompanhar também. Ah, obrigada. E não quero deixar morrer essa história. Quem sabe a gente deveria pensar... Vamos fazer Lulu um programinha Kids. de Lulu Kids de novo. Eu tenho muitas amigas pedindo pra gente ajudar as crianças a andarem de bike. Vamos fazer, você me ajuda? Ajudo. Vamos organizar. Ajudo sim. Ai, obrigada, adorei. Tá bom? Pelo menos, essa é a minha missão na vida, eu acho. Total. Ajudar as pessoas a perceberem que elas são capazes demais, né? Seja andar de bicicleta, subir montanha. Maravilhoso. E eu falo que eu saio daqui com um monte de promessas. O Sempre, pedal, né? Com o Avancini, agora a gente vai fazer o... Só recebe gente interessante, né? Só gente legal. Vamos fazer o Lulu Kids de novo. Exatamente. Vamos que eu tenho lindas fotos daquele... Eu também tenho. Foi muito legal. Foi muito legal. Ai, obrigada. Obrigada, Gi, adorei. Ai, que bom. E bom falar da bike, que é uma coisa que é tão importante na minha vida. Muito bom. Então é isso, pessoal. Até o próximo Na Roda do Estema. Tchau.